Olá! Hoje vamos falar sobre a memória e também sobre a falta dela. Você já tentou lembrar de algo e não conseguiu? Esqueceu onde deixou a chave, não lembrou de um compromisso ou algum episódio importante da sua vida? Desagradável, não é? É muito comum as pessoas nos procurarem dizendo: minha memória está falhando, eu preciso de ajuda. As pessoas dizem: se ela já está falhando agora, imagina nos últimos anos da minha vida. Essa é, sem dúvidas, uma preocupação importante. Eu sou Maíra Flor, psicóloga do Espaço Viver, e nesse vídeo eu vou te contar como a memória funciona, por que a sua memória pode estar falhando e o que pode ajudar a melhorar a memória. Antes de tudo, vamos usar esse vídeo também para ajudar você a exercitar a sua memória. Quem sabe reconhecer como ela está funcionando. Então, pense agora em 3 palavras. Você pode escolher quaisquer palavras. Escolheu? Ok, depois eu volto a falar sobre elas, tá? Agora vamos continuar. Afinal, o que é a memória? Sem dúvidas, a memória é uma das funções neuropsicológicas mais complexas que existe, porque envolve muitos processos bioquímicos e usa muitas conexões neuronais entre diferentes regiões do cérebro. Mas de uma maneira sintética, a memória é a capacidade de aquisição de informações e também de conservação e evocação de informações sensoriais, subjetivas, internas ou externas. Mas tão importante quanto consolidar uma memória é esquecer muitos elementos do que vivemos. Já pensou nisso? Se lembrássemos de tudo que nossos órgãos dos sentidos captam, cada som, cada coisa que vimos, sentimos cheiro, gosto, toque, o nosso cérebro não daria conta. Então, só com essa informação já dá para ressignificar o esquecimento. Não, você certamente não quer lembrar de tudo. Então, nem todo esquecimento é ruim. Um renomado neurocientista estudioso da memória chamado Ivan Esquerdo diz que nós somos o que escolhemos esquecer. Então, pensem comigo. A memória que selecionamos registrar para depois recordar é o que nos faz reconhecer quem nós somos, o que nos pertence e as relações que construímos. Você também já deve ter ouvido falar que as memórias que envolvem emoção são as que mais ficam registradas. Sim, isso é verdade. Por exemplo, dependendo da sua idade, é muito provável que você lembre o que você estava vivendo quando o Ayrton Senna morreu, quando houve o ataque das Torres Gêmeas e também das Copas do Mundo, não só a que perdemos no clássico 7-1, mas também as que ganhamos. Isso sem contar aquelas memórias que fazem parte da sua vida e que foram muito importantes para você. Sobre isso, eu posso trazer um exemplo pessoal. Muitas pessoas me perguntam: você atende tantas pessoas, como você lembra da história e do que aconteceu nas consultas com cada uma delas? E eu lembro mesmo. Isso acontece porque durante as consultas criamos vínculos relacionais que envolvem muitos sentimentos e emoções, tanto na pessoa quanto em mim. O que as pessoas não sabem é que a minha memória falha bastante com questões operacionais, mas as memórias fruto das relações experienciais raramente se perdem. Então, vamos aos tipos de memória. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e salve esse vídeo para assistir depois. Você pode esquecer de fazer isso no final do vídeo. São muitas as classificações, mas a mais rápida delas é a memória de trabalho, que geralmente dura alguns segundos. Por exemplo, quando você lê uma frase, você guarda a primeira, a segunda, depois a terceira palavra, mas apenas até entender o sentido da frase. Assim que você entende, logo esquece as palavras exatas e passa a guardar só o sentido geral, percebe? Mas há aquelas memórias que precisam ser registradas por alguns minutos ou poucas horas, como lembrar de pequenos mapas e caminhos, por exemplo. Minutos ou horas depois, você vai fazendo edições e lembrando apenas que no caminho tinha uma ponte, talvez uma igreja, até que não lembre mais. Essas são as memórias de média duração. Por falar nisso, lembra aquelas palavras que eu pedi para você escolher minutos atrás? Tente encontrar elas agora. Elas eram memórias de média duração. Lembrou? Bem, se não lembrou, não se preocupe, não lembrar disso não significa que você está com alguma dificuldade, mas fica o lembrete de que a sua memória precisa da sua atenção. Eu já vou falar mais sobre as falhas de memória, mas antes me deixa falar sobre as memórias de longa duração. Essas permanecem por 6 horas ou mais.
As que melhor conservamos têm conteúdo emocional forte e podemos lembrar até de cheiros, gostos, imagens, sons, sensações que dificilmente correspondem ao que de fato aconteceu. Geralmente nós criamos novas conexões entre as lacunas, de uma forma que as nossas memórias nunca são exatas, elas sempre correspondem às nossas leituras da realidade. É por isso que as pessoas às vezes dizem: eu não sei se eu vivi isso ou se eu sonhei. Agora que você já entendeu como a memória funciona e quais são os tipos de memória, vamos então para o que pode comprometer a sua memória, seja na aquisição, na conservação ou na evocação. Existem diversas causas para a perda de memória. A natural e esperada é aquela fruto do envelhecimento, da degeneração ou morte dos neurônios e consequente perda de conexão entre as regiões do cérebro. Esse processo pode ser acelerado por demências como Alzheimer, por exemplo, ou podem acontecer gradualmente ou naturalmente ao longo do envelhecimento. Sobre esse tipo de perda de memória, tem um outro vídeo aqui no canal e também um artigo do nosso blog que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um outro fator que é muito comum e bastante prejudicial é o estresse e a ansiedade. Esses processos alteram a atenção, prejudicando tanto a captação de informações quanto a conservação e evocação da memória. Tem também os fatores de saúde mental, como a depressão, por exemplo, que podem afetar a dinâmica bioquímica cerebral, causando falhas de memória. E aquelas alterações químicas orgânicas desencadeadas por adoecimentos, por fatores genéticos ou por ingestão de substâncias. E outros fatores que eu não deixaria de citar são o sono irregular ou insuficiente, alimentação disfuncional com falta de nutrientes ou excesso de substâncias tóxicas, além da falta do exercício físico regular. Esses fatores geralmente são subestimados popularmente, mas as pessoas não sabem o imenso prejuízo para a preservação da memória que maus hábitos podem causar. Então, se você quer ter uma memória com qualidade e com uma eficiência duradoura, saiba que a maior parte desses fatores são evitáveis e tratáveis. Desenvolva hábitos saudáveis de vida, aprenda a reconhecer, evitar e solucionar situações estressantes e ansiogênicas. E reconheça, interaja com seus sentimentos. Eles são excelentes condutores da sua memória. E se fosse dar uma dica mais concreta, eu falaria: leia mais. O próprio Ivan Esquerdo diz que a leitura é o processo que mais ativa nossas capacidades cerebrais. Lembre que o seu organismo é um processador complexo e, na maioria das vezes, ele sabe como se autorregular. Ele só precisa de condições para isso. E para finalizar, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, salvar o vídeo e se inscrever no nosso canal para continuar nos acompanhando. E se você estiver precisando de ajuda de alguma forma com a sua memória, seja para identificar o que está acontecendo ou para aprender a gerenciar seus sentimentos e hábitos de vida, consultas psicológicas podem ajudar. Você vai encontrar aqui na descrição do vídeo um link para conversar com uma das psicólogas da nossa equipe e entender melhor como os serviços de psicologia podem funcionar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a entender melhor a sua memória de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo vídeo.